E bem-vindo, advogado jurista Marcelo Shoa, tudo bem? Bom dia, Adri. Bom dia, Rovai. Como é que estão as coisas? Bom dia, nossa comunidade de telefone. Aqui minha canequinha, viu? Aê! Espero que você Canequinha tenha gostado do nova, café também. layout novo, tudo ok. Mudei de apartamento para reformar o outro, então agora estou com minhas coisas no lugar. Aí sim, hein? E hoje, né, um dia 31 de março, Marcelo, aniversário do golpe militar de 64, e é um dia em que está se discutindo, né, os bolsonaristas estão pedindo anistia, e você fez um tweet onde você diz, em 31 de março, militares apoiados por civis emplacaram um golpe que durou 21 anos, golpearam, sequestraram, torturaram, mataram. Em 8 de janeiro de 2023, tentaram novamente. E agora eles estão querendo anistia. Como que você vê esse debate hoje da anistia? E estão dizendo até que o Sóstenes, que é o líder do PL, que eles teriam 309 votos para aprovar a anistia na Câmara. Dri, são duas coisas. Primeiro que, assim, a história demonstra que a anistia para golpista é apenas jogar para frente uma outra tentativa de golpe. Por que eles se auto-anistiaram em 1979 e se tornaram impunes? Para apagar a memória de uma coisa terrível que aconteceu no Brasil e, evidentemente, que com o apagamento da memória, abre o espaço para a tentativa de um outro golpe que foi feito em 2023. Se não tivesse havido uma auto-anistia em 1979, jamais um elemento como esse presidente do Brasil, que agora está réu, teria ido ao Congresso Nacional dar um voto no impeachment fraudulento, fazendo apologia a um torturador. E deu no que deu. Então, assim, jamais um elemento como esse que vocês estavam assistindo aí, nós estávamos assistindo, teria sido eleito senador da República, por um Estado. Então, assim, a anistia ela tem um caráter de perdão que só pode ser dado àqueles que são perseguidos injustamente, e não aos perseguidores. O que foi que aconteceu em 1979? A anistia para aqueles que foram perseguidos só serviu para que eles pudessem voltar para dentro do Brasil, porque os outros já tinham sido presos e cumprido pena. Ou então aqueles que se envolveram pelo lado da defesa da democracia, pelo lado contra a ditadura, em ação armada, continuaram presos. Agora, os torturadores, do outro lado, ficaram todos impunes. Aqueles que alimentaram o golpe, deram um golpe, tá, e o resultado está aí. O que aconteceu em 2023. São as mesmas pessoas com caras diferentes, às vezes as mesmas pessoas com caras iguais. Você vê que o Círculo Militar do Rio de Janeiro, que era o mesmo, que pediu o golpe desde sempre, pediu de novo, e está hoje rememorando o golpe militar, como se não tivesse havido nada nesses 21, ou talvez até um pouco mais. Tem gente que diz que é ditadura, e eu vejo isso na Comissão de Anistia. A perseguição aconteceu até pelo menos a Constituição de 88. As informações do SNI, enquanto o SNI existiu, as pessoas foram patrulhadas, monitoradas ostensivamente. Então, assim, esse é uma coisa, a questão da anistia. A outra que você comentou, qual foi a segunda? Como eu vejo a anistia para os golpistas? Não, isso aí é um absurdo total, né? Não tem anistia para esse pessoal. Essas pessoas, ainda que não tenham, ainda que não sejam aquelas que foram organizadores da trama, mas que se envolveram na quebra do patrimônio público, na depredação do patrimônio tombado, precisam pagar pelos mesmos, da mesma forma que qualquer um pagaria se tivesse cometido erro. O crime. E o que eu acho desse camarada que disse que tem 309 votos, é que ele não tem, porque se ele tivesse, ele poria o processo em votação. Então, assim, enquanto eles apenas ameaçarem, isso aí não revela a verdade. Me parece que as instituições estão protegidas. Um deputado desse aí, ele era para ser expurgado do parlamento,
Porque o que ele está defendendo? Ele está defendendo a possibilidade, quer dizer, o perdão para uma tentativa de golpe de Estado que iria implicar, inclusive, numa ruptura da ordem institucional prejudicando o próprio parlamento. Quer dizer, é um lesa-pátria o sujeito desse. É um cara que atenta contra si e de índole má. Então, assim, eu chamo a atenção realmente para a passagem do dia de hoje, porque nós não podemos jamais deixar de lembrar que, em 1964, esses militares, apoiados por uma parte significativa da vida civil brasileira, emplacaram um golpe e que, dentre outras coisas, dentre tantas e tantas violações de direitos humanos, eles também surrupiaram a nossa cidadania, o direito de votar, foram entreguistas, roubaram muito do Brasil. Não havia discussão sobre corrupção na época, você não podia dizer nem abaixo a ditadura, imagina questionar a corrupção desses sujeitos. Imagina o que eles roubaram na Transamazônica, na Itaipu, nos governos biônicos, nas prefeituras biônicas, que são os ladrões. Isso precisa ser dito de forma muito contundente. Esse Círculo Militar do Rio de Janeiro são pessoas que está aí a matéria da Fórum mostrando que se beneficiaram de recursos públicos para pedir a ruptura, quer dizer, uma afronta violenta ao próprio STF desse momento. São horríveis esses aí. Rodri, deixa eu mostrar aqui para a audiência. Clube Militar, e para o Marcelo, e para você. Está aberto o meu microfone? Tá. Não sei, o Lula acabou de postar um tweet sobre os 40 anos de democracia, né? Que ele chama assim. Eu vou ler aqui. Hoje é dia de lembrarmos da importância da democracia, dos direitos humanos e da soberania do povo para escolher nas urnas seus líderes e traçar o seu futuro. E de seguirmos fortes e unidos em sua defesa contra as ameaças autoritárias que, infelizmente, ainda insistem em sobreviver. Não existe, fora da democracia, caminhos para que o Brasil seja um país mais justo e menos desigual. Não existe um verdadeiro desenvolvimento inclusivo sem que a voz do povo seja ouvida e respeitada. Não existe justiça sem a garantia que as instituições sejam sólidas, harmônicas e independentes. Nosso povo, com muita luta, superou os períodos sombrios de sua história. Há 40 anos vivemos um regime democrático e de liberdades que se tornou ainda mais forte e vivo com a Constituição Federal em 88. Esta é uma trajetória que tenho certeza continuaremos seguindo sem retroceder. Legal, Lula fez um tweet, né, mas ele não fala nem a palavra golpe, nem democracia. Provavelmente nem golpe, nem ditadura. Ele chegou e falou assim, faz um tweet para mim aí, ô Sidônio. Só que, não usa golpe e nem ditadura. Não me venha com isso. E aí saiu esse tweet que eu diria assim, muresco. Não sei o que vocês acham. Olha, o presidente Lula, ele sabe o caminho que ele está trilhando, ele sabe das dificuldades, ele sabe que a democracia no Brasil ainda está sob disputa, e eu tenho a impressão que ele não quer alimentar a polêmica, né? Entretanto, nós não temos razão nenhuma para deixar de fazer isso. O presidente Lula tem as razões dele, nós temos a nossa responsabilidade de dizer para a audiência que o golpe militar, que este ano, em 2028, serão 40 anos do AI-5, né? Em dezembro de 68, 78, 88, 98, 50, né? É isso? 50, do AI-5. Então, assim, que foi o golpe dentro do golpe. Quer dizer, o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, quando ele disse golpe mata, não mata no primeiro dia, mas mata depois, ele se referia muito a isso. Quer dizer, no primeiro momento, teve o apoio da sociedade civil, caçaram mandatos,
fizeram uma tortura que começou lá em Pernambuco foi arrastado, Rovai, pelas ruas lá de Recife, PCB, me lembro já, enfim, a primeira tortura, depois mais tortura, e depois começou a matar, até ter a ocultação de cadáver, até desenrolar em algo muito pior. Então, assim, não dá para a gente brincar ou fazer de conta que não aconteceu uma ditadura no Brasil. Algo que lá atrás, não, mas também não tão distante, o ministro Toffoli chamou de movimento de 1964. Isso é um absurdo. Né? A gente tem que encarar de frente aquilo que aconteceu. Inclusive, a apologia a esses algozes todos, né? Algo que ainda continua sendo feito em nome de logradouros, de ruas, de praças, isso era para ser removido imediatamente. Eu tenho uma profunda vergonha de saber que aqui no estado do Ceará o prédio da Justiça Federal se chama Marechal Presidente Castelo Branco. Isto é um absurdo. Imagine só uma justiça que tem a competência para federalizar crime contra direitos humanos, ter o seu prédio chamado de Presidente Castelo Branco, o sujeito que não bastasse liderar a ruptura institucional, baixou a AI1, a AI2, a AI3, a AI4. Né? Dia desse eu fui fazer uma palestra, Adri, lá na Associação dos Moradores do Pirambu, sobre justiça de transição pela Avenida Costa e Silva. Quer dizer, isso é uma vergonha. Pessoas como Marighella não são estudados nas escolas, né? Heróis como Lamarca. Quer dizer, a gente precisa fazer uma reviravolta nessa história para que as pessoas saibam de fato quem ocupou tal papel, quem defendeu a democracia e quem defendeu a ditadura. Eles optaram por esse caminho, que, claro, era mais conveniente, também vinha com um monte de regalia. Não é por nada que os militares têm uma previdência própria, uma justiça própria, uns hospitais que, numa crise violenta de Covid, ficaram ociosos enquanto não tinha espaço no corredor de nenhuma UPA, aposentadorias para as filhas dos caras, alimentação, poxa, picanha no meio da pandemia. Então, assim, assim que esses... E outra coisa, né? Não se contenta com isso, porque não bastasse tudo isso, o que é que os militares tentaram? Um outro golpe. Né? É um absurdo. Olha, no governo Bolsonaro, foi tanto general assumindo cargo de confiança no serviço civil, no serviço público civil, que eu fico imaginando qual a importância mesmo das Forças Armadas. Se esses caras não são importantes nos quartéis, o que é que justifica isso mesmo? Foram 4 mil, acho, que passaram a ter cargos civis. Imagina, no meio da pandemia, ele botou um militar especializado em logística no Ministério da Saúde, o Pazuello, que acabou virando deputado federal, no meio da maior crise sanitária da história. Se eu não me engano, foram 350 mil mortes nas costas dele, do Pazuello. No final, eu fiz um pós-doutorado e meu pós-doutorado foi a denúncia do que aconteceu aqui, lá na Universidade de Salamanca, do que aconteceu aqui no Brasil. Então, assim, os centros de pesquisa dizem claramente que de 700 mil mortos, 500 poderiam ter sobrevivido, 500 mil poderiam ter sobrevivido, se não fosse a ação desse pessoal. Não, e aí essas pessoas que votaram nesse Pazuello acharam que a gestão dele foi ótima no Ministério da Saúde, gostaram, né, das 700 mil mortes, é um absurdo. Dri, olha, aqui uma das ações que a nossa BJD conseguiu construir aqui no estado do Ceará foi ajudar a criar a Associação Brasileira de Médicos e Médicos pela Democracia. O presidente é o doutor Arruda Bastos, que é aqui do Ceará e foi secretário de saúde do governo Cid. Eu nunca vou esquecer o que ele me disse uma vez. Ele disse, olha, o Pazuello, lá em Manaus, ele chegou, foi com uma carrada de cloroquina. Né? Em vez de levar a vacina, em vez de levar a máscara, em vez de levar o oxigênio, né, que estava precisando, ele levou cloroquina. É um absurdo isso aí. É chocante.
Quer dizer, aliás, o vice-governador do Amazonas disse que Manaus foi utilizado como laboratório para a tentativa de imunização de rebanho. Ele falou isso na CPI da Covid. Né? E na época eu entrevistei a ex-esposa do Pazuello, e ela disse que ele falava, por mim só comprava saco preto, nem gastava dinheiro com... Olha só o que ele falava em casa, dentro para a família. É um desumano. E aí tá aí, deputado federal. Agora, um mandato totalmente, ninguém ouviu falar nada, né? Sumiu, né, esse Pazuello. Ainda bem que sumiu. Ainda bem, né? Para não fazer igual esse outro aí, falando besteira o tempo todo. Eu vou te contar. Olha, o Senado Federal, Renato Rovai, meu amigo, nós estamos falando da Câmara Alta. Isso exige uma senioridade, uma responsabilidade diferenciada. O sujeito pode até ser de direito, que seja, mas de exigência de uma discussão de alto nível. Aí você vê o sujeito com ódio, né, do Bolsa Família, isso aí está enrustido nele, um preconceito também contra o nordestino. Isso aí, olha, é tão pequeno esse sujeito, e com aquele olhão esbugalhado, que eu acho também que teve muito orégano estragado, sei lá o que diabo é que teve ali. O sujeito daquele ali, eu só me lembro do Humberto Eco, como ele foi importante, como ele foi visionário. Diz, olha, a internet vai dar voz aos imbecis que deviam estar falando besteira, que ficam falando besteira na mesa de bar, e agora vai ter a oportunidade de falar abertamente para todo o Brasil. Você trouxe o tweet do Lula, a Glaze postou também, Rovai, e ela já foi mais enfática. Há 61 anos, um golpe de Estado lançou o país em um longo período de ditadura que cerceou direitos e garantias, perseguiu, prendeu e matou opositores. Foram mais de 2 décadas de resistência e sacrifício para a restauração da democracia que culminaram com a campanha das diretas já, o fim dos governos militares e a eleição da Assembleia Nacional Constituinte. Muitos deram a vida ao longo dessa luta em que a sociedade foi Rubens Paiva, não os facínoras que o mataram. E como definiu o deputado Ulisses Guimarães. É importante recordar esse período nos dias de hoje, em que estão sendo levados a julgamento os comandantes de uma nova tentativa de golpe, incluindo um ex-presidente da República tornado réu, a responsabilização penal dos golpistas na vigência plena do Estado de Direito e das garantias constitucionais que tentaram abolir. É um dever histórico em defesa da democracia hoje e para sempre. Muito bom. Agora, eu queria perguntar uma questão que ficou. Agora parece que está na mão do Hugo Mota, né? Pôr ou não o PL em votação. E ele fez, quando assumiu, um discurso com a Constituição, falando de Ulisses Guimarães. Você acha que ele teria coragem de pôr para votação esse PL? Eu acho, Dri, que ele fez Ele deu um sinal importante quando o Eduardo Bolsonaro fugiu lá para os Estados Unidos. Ele disse, olha, não existe perseguido político no Brasil. O Brasil, as instituições são democráticas e, portanto, isso aí é falso. Né? Então, ele mostrou ali que ele, em princípio, ele não vai embarcar numa história dessa. Agora, eu não sei se ele bota, se ele não bota. A gente tem no controle do Executivo um AIS, né, na arte de negociação, e que gosta de tentar mediar os conflitos entre os opostos, que é o presidente Lula. Eu acho que o presidente Lula vai mostrar para o Hugo Mota que ele também pode ficar para a história, como um camarada que garantiu que as instituições fossem mantidas democráticas, ou ele deve ser o pai, né, da impunidade. Eu tenho a impressão, por exemplo, o senador, o anterior, o presidente do Senado, né, saiu com o presidente... Estou tendo esses esquecimentos. O anterior, Pacheco, né, saiu por cima, né, um sujeito que veio da direita e saiu ali como um protetor da democracia. O Hugo Mota vai escolher isso agora. Né? Muito bem, né? Deixa eu ler 2 superchats, vai.
O José Cruz diz: Rovai, o Bolsonaro começou a planejar golpe assim que Lula se tornou elegível por Fachin e aparecia com 52% nas pesquisas. Por que ninguém lembra disso, concordam? Sim, é isso mesmo. Eu já falei sobre isso aqui. Quando você pega o histórico das conversas que foram vazadas do inquérito, da denúncia, a denúncia começa exatamente quando o Lula é liberado pelo Fachin. A denúncia da PGR coloca isso como marco. Acho que o Marcelo leu também, deve ter visto. Não, eles são... Olha, a possibilidade de golpe nunca escapou da mente dessas pessoas. Eles, mesmo na derrota para a presidenta Dilma em 2014, eles negaram, né? O PSDB embarcou naquela de dizer que a eleição, de negar o resultado eleitoral. Ali já é o começo, né, de uma tentativa de ruptura institucional, que culminou com a deposição da Dilma em 2016. E aí, meu amigo, quando você quebra a democracia de frente, você escancara mesmo as portas para que o golpismo assuma. Eles entraram através do voto, mas numa questão muito questionada, porque o principal candidato, o que estava na frente, que o povo queria votar, não pôde ser candidato por causa do Moro, que foi o presidente Lula. Teve toda uma história de uma facada que você pode dizer o que quiser. Eu tenho meu juízo, faço meu juízo de valor. Eu confesso que, para mim, aquilo ali foi uma... Bom, eu não consigo acreditar naquilo ali. Marcelo Shoa, não consigo, né? Mas, independentemente disso, já uma campanha com muita rede social, com muito manipulação de algoritmo, e eles entraram pelo voto. E o que é que ele tentou fazer, o Bolsonaro? Desde o primeiro dia que começou a correr risco de não se reeleger, para aplicar o golpe. Foi isso. Claramente. Ele sabia que o presidente Lula, na disputa, ele perderia. Mas só que ele fez isso não só arregimentando uma faceta militar que o apoiasse. Ele utilizou as instituições para isso também. Primeiro, ele tentou roubar a eleição. Aquilo que foi feito pela Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, de impedir os eleitores do presidente Lula de votar, que é aquela coisa assim direcionada, aquilo foi uma tentativa de roubar a eleição. E depois acharam um pouco, tentaram as vias de fato. São golpistas, não tem compromisso nenhum com a democracia. O Bolsonaro não tem compromisso com a democracia, Rovaidri. A democracia, pensada pela Constituição do Brasil, não foi feita para elementos como esse. Por isso que ele é um infrator, quanto mais, porque ele não respeita regras. Aquele cidadão, ele não há sistema democrático que seja arquitetado para esse tipo de coisa. Agora que nós estamos começando a fazer através do STF, através de penas duras, fortes, porque tem que ser veemente mesmo, não pode ser pequeno, não, tem que ser muito, que é para ser pedagógico, porque as pessoas que estão fora da tentativa golpista têm que saber que o golpe é crime, e que jamais pode pensar igual a esses caras, porque senão estariam cometendo crime. É isso. Pena é para você pagar pelo errado e para aprender alguma coisa. A memória tem que ficar dessa forma. É isso aí, né? Por isso que esse julgamento é tão importante, né? Para mostrar que é um crime que não pode ficar impune. O José de Souza Silva diz: parabéns, Marcelo Shoa, você falou tudo. Todo mundo parece que só sabe cobrar o Lula, ninguém fala dos partidos e dos movimentos sociais, certamente. E o José Cruz diz: espera aí, Bolsonaro tem que se decidir, ele perdeu as eleições por causa das urnas ou por causa da Zambelli? Bozo, você tem que escolher, porque agora, né, a culpa é a Zambelli, né? Não, ele perdeu por causa da Zambelli, não. Ele perdeu votos com a Zambelli, é diferente. A eleição ele perdeu porque ele foi um péssimo presidente. Além de tudo, burro, que não soube, pelo negacionismo científico dele, não soube capitalizar em cima de uma situação em que facilmente
ele poderia ter aparecido como salvador do povo brasileiro, e ele quis ser exatamente o contrário, né? Ele quis sair como genocida. Então, agora, a Zambelli deve perder o voto, mas jogar a culpa... É bem Bolsonaro, né? Jogar a culpa nos outros. É como ele está fazendo na defesa dele, empurrando tudo nas costas do Mauro Cid. A história do cartão da vacina é uma história absolutamente... Assim, o fato da PGR não conseguir provar a relação da colaboração premiada com o fato em si, não significa que as coisas não aconteceram, porque eu quero saber qual teria sido a motivação do Mauro Cid de sã consciência, ele mesmo, fraudar o cartão para o Bolsonaro e filho dele. Para quem ele faria isso mesmo? É isso aí. E a Nil diz, Marcelo Shoa faz análises sensatas e precisas, parabéns, Fórum, parabéns para o Marcelo também, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, neste dia histórico, 31 de março, que precisamos lembrar, né? Tem várias matérias na Fórum, inclusive essa que denunciou aí, o Plínio Teodoro, que o Clube Militar, que está fazendo esse almoço de comemoração ao que eles chamam de rememoração do movimento democrático de 31 de março de 64, uma afronta, que democracia é essa que foi instalada em 31 de março de 64, e o Plínio mostra aqui, pelo dados do Portal da Transparência, que essa instituição, o Clube Militar, recebeu um montante de 214 milhões desde 2014, segundo o Portal da Transparência, esse CNPJ do Clube Militar, que está aí fazendo essa afronta, como explicou aqui o Marcelo, que ao Supremo, que proibiu o uso de dinheiro público em comemorações do golpe, e só de comemorar já é uma afronta. E vamos para o Fala Rovai agora. Eu queria agradecer mais uma vez o Marcelo, já dizer até a próxima. A gente vai esse ano vai ter muita análise jurídica aqui para a gente fazer com vocês, juristas aqui. Muito bom, Adri. Só para dizer que eu esqueci o nome do primeiro torturado do Brasil. Você que não sabe, coloca aí no Google Gregório Bezerra. O Gregório Bezerra, eu também estou aqui. Isso. O grande nome de Gregório Bezerra, o que ele fez e o que fizeram com ele, para vocês verem a brutalidade da ditadura. Isso foi no primeiro dia. Aqui o ministro Dino disse que não mataram no primeiro dia. Realmente não mataram, mas já começaram assim, né? Enfim, obrigado, Vildre. Obrigado, Rovai. O convite será sempre atendido. E é isso mesmo. Lembrar para não esquecer. Ditadura nunca mais. E outra coisa, sem anistia para golpista. É isso aí. Obrigada. Valeu. Tchau, Marcelo. Marcelo.